Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem incrível pela história do Japão. É uma daquelas histórias de ilhas isoladas, de uma cultura que tanto absorveu o mundo como se fechou a ele e de uma capacidade quase inacreditável de se reinventar. Vamos a isso? Vamos mergulhar nesta história fascinante. Para começar, de onde é que vem esta ideia do país do sol nascente? Bem, é muito mais do que apenas geografia. Para os seus vizinhos no continente, o Japão era literalmente a terra onde o sol aparecia primeiro. E este nome acabou por se tornar um símbolo muito poderoso da identidade japonesa. Uma nação à parte, com um caminho muito próprio. Então o nosso percurso vai estar dividido em 6 capítulos principais. Vamos começar lá atrás, nas origens, e avançar pela ascensão dos samurais. Depois vamos ver o longo período de isolamento, a modernização alucinante, a guerra e o renascimento económico, até chegarmos, claro, ao Japão dos nossos dias. Primeiro capítulo, Origens e Antiguidade. É preciso imaginar que, há dezenas de milhares de anos, o Japão não era um conjunto de ilhas. Estava ligado ao continente asiático. Só com o fim da Idade do Gelo é que o nível do mar subiu e criou o arquipélago que conhecemos hoje. Foi aí que começou, de facto, uma história em separado. O que é fascinante aqui é a velocidade da mudança. Passamos de milênios de uma cultura de caçadores-recoletores, a Jomon, para a cultura Yayoi, que introduziu a agricultura de arroz. E esta mudança foi absolutamente fundamental. O cultivo de arroz permitiu que a população crescesse e, claro, com isso surgiu uma classe dominante. E é isso que vemos no período Kofun, com aqueles túmulos enormes e a ascensão do clã Yamato, que viria a estabelecer a linhagem imperial do Japão. Vamos avançar no tempo para a Era Clássica e para o tempo dos samurais. E aqui encontramos uma dualidade incrível. Por um lado, uma corte imperial super refinada, cheia de arte e poesia. Por outro, uma nova classe guerreira que estava aos poucos a ganhar poder e influência nas províncias. Mas o Japão não se desenvolveu numa bolha, claro. Pelo contrário, absorveu imensas influências da China e da Coreia. Estamos a falar do budismo, do sistema de escrita, de modelos de governo. Tudo isto moldou a nação. A cultura da corte atingiu um esplendor inacreditável, chegando a produzir obras como A História de Genji, que é considerado o primeiro romance da história. Mas, enquanto a nobreza escrevia poesia, algo muito diferente estava a acontecer fora dos palácios. E aqui está o ponto de viragem. De forma lenta, mas muito decisiva, o poder real começou a escapar das mãos da aristocracia da corte para as dos clãs de guerreiros. A era dos cortesãos estava a terminar e a era do guerreiro estava prestes a começar. Isto leva-nos à figura do Shogun. É um conceito fundamental. O imperador continuava lá, em Kyoto, como uma figura divina, cerimonial. Mas quem mandava mesmo no país era o Shogun, o líder militar supremo. Esta estrutura de poder com 2 centros iria definir o Japão durante quase 700 anos. Depois de um século de guerra civil brutal, conhecido como o período Sengoku, o Japão estava completamente despedaçado. O nosso terceiro capítulo foca-se em como a nação foi unificada à força, o que ironicamente levou a um dos períodos mais pacíficos da sua história, mas o preço foi o isolamento total do resto do mundo. Esta unificação foi obra de 3 homens absolutamente extraordinários, e cada um construiu sobre o trabalho do anterior. Oda Nobunaga começou o processo com uma brutalidade implacável. O seu sucessor, Toyotomi Hideyoshi, deu continuidade ao trabalho. E, por fim, Tokugawa Ieyasu, que consolidou o poder e estabeleceu uma dinastia que traria mais de 250 anos de paz. Para garantir esta paz, os Tokugawa implementaram a política de Sakoku, ou seja, país fechado. O contacto com o exterior foi quase totalmente proibido. Mas isto teve uma consequência inesperada e incrível. Durante estes 200 anos, floresceu uma cultura urbana única, com o teatro kabuki, as gravuras ukiyo-e e, talvez mais importante, criou-se uma sociedade altamente organizada e letrada, uma base que se viria a revelar absolutamente crucial mais tarde. Só que nenhum isolamento dura para sempre. Chegamos à Restauração Meiji. Em 1853, os navios negros americanos do Commodore Perry chegaram à Baía de Edo e forçaram o Japão a abrir-se ao mundo. O choque foi tão grande que levou à queda do shogunato e deu início à transformação mais rápida de uma nação na história moderna. Este contraste aqui é perfeito. De um lado, o Japão feudal dos Tokugawa, Shogun, samurais, isolamento. Do outro, o Japão Meiji, o poder de volta ao imperador, indústria e uma ocidentalização a uma velocidade vertiginosa. A chave do sucesso deles foi a seletividade. Eles adoptaram a tecnologia e os sistemas ocidentais, mas fundiram-nos com o que chamavam de espírito japonês. Tudo sob o lema País Rico, Exército Forte. No entanto, esta modernização teve um lado muito sombrio.
O Japão transformou-se numa potência imperialista e isso levou a um caminho de conquista, guerra, devastação total e, por fim, a um renascimento económico que deixou o mundo de boca aberta. A linha temporal é clara e bastante trágica. A expansão militarista começou nos anos 30, atingiu o clímax com o ataque a Pearl Harbor, que arrastou os Estados Unidos para a guerra, e terminou com a única utilização de armas nucleares em combate e a rendição incondicional do Japão. O fim da guerra chegou da forma mais terrível que se pode imaginar, com os bombardeamentos atómicos de Hiroshima e Nagasaki. Foram eventos que deixaram uma cicatriz que perdura até hoje, não só no Japão, mas em todo o mundo. E então, das cinzas, aconteceu um milagre económico japonês. Aproveitando os alicerces de uma sociedade disciplinada e educada e com um esforço monumental, um país completamente destruído reconstruiu-se para se tornar, na década de 80, a segunda maior economia do mundo. É uma recuperação simplesmente espantosa. E isto traz-nos ao nosso último capítulo, o Japão de hoje. Uma nação que enfrenta desafios internos muito complexos, mas que ao mesmo tempo tem uma influência global imensa. E desta vez não através do poder militar, mas sim do seu poder cultural. O caminho não tem sido nada fácil. O Japão teve de lidar com uma longa estagnação económica, a famosa década perdida, enfrenta uma crise demográfica, com uma população a envelhecer a um ritmo acelerado, e ainda teve de superar desastres naturais devastadores como o sismo de Kobe ou o desastre nuclear de Fukushima. E, no entanto, o seu impacto global é inegável. O soft power do Japão é gigante. Continua a ser um líder em tecnologia e em manufatura, mas é o seu alcance cultural, através do anime, do mangá, dos videojogos, que se tornou um fenómeno que define gerações no mundo inteiro. E terminamos como começamos, com uma reflexão. A história do Japão sempre foi uma espécie de dança entre preservar uma tradição riquíssima e uma busca incessante pela inovação. E quando olhamos para o futuro, este equilíbrio continua a ser o seu maior desafio, mas também a sua maior força. Fica a pergunta: qual será, então, o próximo capítulo?